Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, então, como a gente já tinha conversado em aulas passadas, tá? Esse momento é um momento de tirar dúvidas para vocês. Então, eu quero que vocês fiquem bem livres aí para perguntar, questionar, comentar se vocês, no momento de tentar fazer um podcast, se teve algum erro, se teve alguma informação que vocês talvez não sabiam o que responder, que a gente está aí disponível para auxiliar vocês. Então, a gente vai iniciar deixando espaço livre para vocês mandar informações ali no chat sobre dúvidas que vocês têm, e daí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Caso vocês não tenham dúvida, eu vou mostrar para vocês como usar um dos nossos aplicativos pelo celular, no caso do SoundCloud. Então, pessoal, fiquem bem à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar no chat, que daí a gente vai iniciar tirando as dúvidas de vocês. Pessoal, então, vamos lá conversando um pouquinho, tá? Então, a gente tem uma pergunta aí da Gorete. Ela perguntou o seguinte, que ela fez mas pede para publicar. E ela não gostaria, ela pediu se tem algum jeito que dá para fazer sem publicar. Gorete, tu consegue comentar com nós aí, talvez escrever no chat também, ou abrir o microfone, qual aplicativo que tu está utilizando? Com qual aplicativo que aconteceu isso para ti? Que daí eu posso te auxiliar. Tem alguns que a gente sabe que dá para você fazer e deixar ele salvo, mas não publicar. E tem alguns que daí ele acaba publicando sempre. Tu consegue só descrever para nós qual foi o aplicativo que você usou? Gorete, boa tarde. Você consegue só comentar com nós qual aplicativo você utilizou que você não quer que ele publique automaticamente aí o podcast quando você cria? O Anchor? Beleza. Então vamos abrir ele aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, então comentando com vocês um pouco sobre o Anchor, tá? Só já relembrando para vocês, tá? Quando vocês vão acessar o Anchor, vocês vão ter a tela inicial, seja pelo computador ou seja pelo celular. E vocês têm que lembrar de fazer o login na ferramenta. E depois disso, vocês escolhem se vocês querem utilizar uma conta do Gmail ou uma conta do Facebook, Twitter ou de um celular da Apple. Então, no meu caso aqui, eu vou escolher uma conta do Google que eu tenho. Vou fazer o login com essa conta.
E aqui a gente tem os episódios de vocês, tá? Então aqui vocês têm todos os episódios. Então a gente tem, quando vocês criam o Anchor, vocês acabam publicando o episódio. E aqui no lado direito, tá? Vocês têm uma opção de deletar o episódio. Então você não consegue fazer e deixar ele visível, deixar, por exemplo, criar o episódio e não deixar acessável pelos alunos, tá? Então o que você pode fazer nesse caso aqui é deletar o episódio, mas deixar ele, por exemplo, tá? Deixar ele como se fosse não deixar ele publicado e sim deixar ele na plataforma, e isso no Anchor não é possível de fazer. Então aqui vocês têm a tela com os episódios de vocês, tá? As configurações dos episódios de vocês conseguem acessar nessa tela aqui, onde vocês têm as opções de copiar o link para mandar para alguém, de ver os detalhes do episódio, de fazer o download e de deletar. Então no caso do Anchor, tá? Vocês não conseguem deixar um episódio postado para depois, um tempo depois, talvez deixar ele publicado e de repente não deixar mais ele visível para os alunos, tá? Então no Anchor a gente tem essa situação que não dá, mas nas outras ferramentas vocês conseguem fazer isso. No Spreaker tem uma opção que, quando vocês publicam ele, vocês têm uma opção para deixar ele como se fosse na lixeira. Ele fica como se fosse em um rascunho, e daí não é possível deixar ele publicado para os alunos, conseguem deixar ele como se fosse em segundo plano, que os alunos não conseguem acessar. Então, no Anchor, você não vai conseguir fazer isso, tá? Você consegue deletar, e se você vir nos próprios detalhes aqui, você tem o teu episódio, tá? Então, você faz o upload do teu episódio. Então, você consegue publicar ele. O que você pode voltar. Eu estou fazendo agora, quando eu clico em Revert to Draft. Então, ele vai ficar nesse formato aqui. Então, caso o que você precisa fazer é deixar ele salvo como um rascunho, por exemplo, você lembra de clicar em episódios. Depois disso, você clica no episódio aqui no lado direito, escolhe os detalhes do episódio, tá? E aí você tem a opção. Pronto, e assim que carrega, você tem a opção de deixar salvo como rascunho, tá? Então, nas outras ferramentas, você tinha as opções de fazer um episódio e deixar ele público ou deixar ele privado, por exemplo. Nesse caso aqui, não tem opção de deixar público ou privado. A única opção que você tem é de deixar ele salvo como um rascunho. Isso você pode fazer. Mas agora, deixar ele como privado ou público, escolher uma das duas, nesse caso aí, não seria possível. Eu não sei se eu consegui responder a tua dúvida, Gorete. Seria essa, de deixar ele salvo como rascunho? Você quer ver se tem como fazer isso no celular? Deixa eu só acessar então pelo celular, que daí eu já consigo também mostrar no celular como fazer isso, tá? Só um minuto.
Pessoal, só vou compartilhar minha tela do celular agora com vocês, tá? Então, caso vocês estão utilizando o Anchor pelo celular, como que vocês fazem para fazer essa alteração, tá? Quando vocês acessam o Anchor pelo celular, a tela inicial de vocês, então vamos... Vocês têm aqui no lado direito, tá? No canto inferior direito, a opção Seu Podcast. Então, quando você clica nessa opção, você tem os podcasts que você criou. Então, caso você queira fazer, salvar ele como um rascunho, por exemplo, tá? Você pode escolher, no meu caso aqui eu vou escolher esse penúltimo, tá? Onde está escrito como criar podcast com a ferramenta Anchor. Você clica nele e lá em cima no canto direito, tá? Você tem as opções com os 3 pontos, um em cima do outro. Você clica nessa opção e você tem uma opção cancelar publicação. Então, quando você escolhe isso, você cancela a publicação e, nesse caso, ele está salvo como um rascunho. Então, se eu clicar novamente aqui em meus podcasts, vocês conseguem perceber que o penúltimo item, que antes estava publicado, agora ele está salvo como um rascunho. Então, se eu for compartilhar o link com vocês, eu vou mandar no chat ali para vocês. Se vocês acessam esse link do Anchor, que é, no caso, a minha playlist aqui que eu criei com o Anchor, vocês vão perceber que vocês não vão localizar esses itens que estão como rascunho, tá? Então, nem que eu mande o link para vocês, vocês não conseguem acessar. Então, enquanto nas outras ferramentas a gente consegue, deixar público ou privado. Gorete, era essa a tua dúvida? Consegui te auxiliar nessa dúvida aí? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida na utilização das ferramentas de podcast? Beleza, Gorete. Qualquer dúvida que você tenha, você pode ir mandando ali no chat, tá? Pessoal, pergunta da Cassiana, tá? Ela pediu como que faz para passar do celular para o computador, tá? Cassiana, a tua dúvida em passar do celular para o computador, você diz quando você tem o arquivo salvo no celular ou você diz de passar a imagem do celular para o computador? Cassiano, Cassiano, deixa eu só te pedir, a dúvida toda, desculpa, tá? É em passar a imagem do computador para o celular, ou a tua dúvida é em passar um arquivo de áudio do celular para o computador? Cris, eu já respondo a tua dúvida, tá? Só vamos esperar a Cassiana comentar aí, eu já respondo a tua dúvida. Ok. Cassiana, você já tem o arquivo salvo no celular? Ok. Cassiano, então deixa eu só comentar contigo como que funciona, tá? Esses aplicativos que a gente está mostrando para vocês, eles não vão salvar nada no celular de vocês, tá? Então, por exemplo, se vocês gravar um podcast usando uma dessas ferramentas, ele não vai salvar no celular.
isso vai ficar salvo já na nuvem, já vai ficar salvo num site na internet. Então, quando a gente vai criar esses podcasts, eles não vão ficar salvos no celular de vocês. Beleza. Obrigado, Cassiano. Qualquer dúvida aí pode ir enviando aí para nós que a gente vai auxiliando você. Pessoal, tem uma dúvida da Cris. Peraí, só um pouquinho, que já respondo a tua dúvida, tá? A Cassiana comentou que fica no Drive, então. Cassiana, ele fica salvo dependendo da plataforma que você usa, tá? Então, por exemplo, se você utilizar o Google Drive, ele vai ficar salvo no Google Drive. Se você utilizar o SoundCloud, ele vai ficar salvo no site do SoundCloud. E o Anchor da mesma forma no site do Anchor. E também a outra plataforma que a gente utilizou, que é o Spreaker, também vai ficar salvo na plataforma, tá? Então, em nenhuma delas, independente se você está usando pelo celular ou pelo computador, em nenhuma delas vai ficar salvo no dispositivo. Sempre vai ficar salvo em um link da internet. Tá, professor, mas então assim, ó, eu ainda não entendi direito. Sim, Se eu for fazer um podcast para os meus alunos e eu quero colocá-lo lá no Classroom, como que eu vou fazer? Ok, entendi. Então, qual ferramenta que você geralmente está utilizando dessas aqui do podcast? Não, eu só baixei, por enquanto, aqui no celular o Anchor. Ok, então, Cassiano, eu vou fazer um exemplo com o Anchor, tá? Sim. Pessoal, então, compartilhando a minha tela com vocês novamente, eu vou mostrar, nesse caso aí, caso algum de vocês já está utilizando aí o Classroom, como que vocês podem fazer para compartilhar com os alunos de vocês. Então, no meu caso aqui, eu vou acessar o Classroom, e o que você vai enviar no Classroom, no Classroom, no caso da turma que você tem. Você vai mandar o link que vai aparecer quando você abre a tela inicial, quando você clica aqui em seu podcast, você vai mandar esse link que aparece aqui em cima, quando você clica no lado daquele sino. Eu vou clicar nele, e daí ele vai mostrar essas opções. Então, você clica aqui em copiar o link, e daí esse link é o link que você manda no Classroom para os seus alunos. Então, esse link que você manda no Classroom, automaticamente os alunos vão ter acesso. Caso você queira mandar um link de um arquivo separado, por exemplo, eu quero mandar o link apenas desse último podcast que eu tenho, que é o Como Utilizar o Anchor. Nesse caso, se você quiser mandar de um arquivo separado, você clica nele, e lá no canto superior direito, novamente, aparece, do lado dos 3 pontos, o símbolo para você poder copiar o link e mandar no Classroom. Então, dessa forma, você pode enviar para eles. E no Classroom, deixa eu abrir e mostrar para vocês aqui como que vai acontecer, como que vai funcionar nele, tá? Daí eu já mostro para vocês um exemplo com o Classroom, tá? Só vou parar minha... Pessoal, e aqui no Classroom, como que vai acontecer? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? No Classroom, vocês vão ter as turmas de vocês. Então, por exemplo, se eu for escolher uma turma que eu tenho, então eu posso escolher uma turma, e no Classroom o que você pode fazer? Você pode enviar o arquivo, quando você clica aqui em atividades, e você clica em criar, e você pode mandar o link, por exemplo, como sendo um material. Esse é um exemplo do que você pode fazer. Então, você pode clicar aqui em material, você pode descrever, por exemplo. Você pode colocar depois do título, você pode colocar uma descrição.
E aqui na opção adicionar, você vai adicionar o link. Então, ele vai pedir para você inserir o link aqui. Então, o link você pode pegar pelo aplicativo e daí criar a atividade no Classroom, ou você pode também aqui no próprio site, você tem a opção de, analisando os teus episódios, escolher qualquer um deles. Então, aqui eu posso escolher, por exemplo, tá? Vou escolher um episódio. E eu posso escolher essa opção para copiar o link. E esse link depois eu posso adicionar, colar nessa atividade, nesse material, desculpa. E depois, quando eu for clicar em postar, esse material vai aparecer aqui na pasta dos alunos, no Classroom dos alunos. Então, eles vão clicar, eles vão verificar que tem um material. Quando eles acessam esse material, eles vão ter um link de um podcast ou de um local onde vocês têm vários arquivos de áudio para eles assistir. Cassiano, consegui te auxiliar? Consegui tirar a tua dúvida? Sim, professor. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, continuando a nossa conversa aqui, tem uma pergunta da Cris. Ela perguntou o seguinte: professor, eu ainda não utilizei, mas minha dúvida é, precisa estar em extensão MP3? O aluno consegue acessar e precisa baixar algo para ter acesso? Eu não preciso obrigatoriamente ter esses arquivos de áudio em formato MP3. Então, por exemplo, dependendo da ferramenta que vocês utilizam, deixa eu acessar o meu Google Drive para mostrar para vocês. Dependendo da ferramenta que vocês vão utilizar para gravar os arquivos de áudio, ele vai salvar em formatos diferentes. Então, eu consigo, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui no Google Drive. Eu consigo, por exemplo, mandar arquivos com extensão M4A. Então, dependendo muito da ferramenta que você utiliza, ele vai ter formatos diferentes. Então, geralmente, arquivos de música, vocês vão encontrar em formato MP3. Esses arquivos aqui que eu tenho salvo em formato M4A, são arquivos que eu usei o gravador do Windows para fazer isso. Então, quem está utilizando o computador e está usando, por exemplo, o Windows 10, se vocês clicam aqui no menu iniciar de vocês clicam aqui na opção de tem todos os aplicativos. Quando vocês descem um pouco aí a tela de vocês têm uma opção de usar um gravador de voz. Então, no meu caso, esses arquivos que eu utilizei com vocês aí para fazer os podcasts no Anchor, no SoundCloud, no Spreaker e fazendo exemplo do Google Drive, todos eles eu gravei com o próprio gravador de voz do Windows. Mas quem estiver utilizando um outro gravador de voz no celular, não tem problema nenhum, tá? Então, só comentando com vocês, caso algum de vocês está utilizando o computador e tem dúvida em como fazer para gravar pelo computador, quem estiver usando o Windows 10, vocês podem clicar no menu iniciar de vocês podem clicar aqui na opção de tem todos os aplicativos, e vocês já têm no próprio computador de vocês uma opção de gravador de voz. E como que esse gravador funciona, tá? Ele é um gravador bem simples, tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, mas basicamente o que vocês precisam fazer? Aqui ele vai salvar as gravações de vocês, e caso vocês queiram gravar, vocês precisam apenas clicar nesse ícone aqui. Quando vocês clicam nesse ícone, vocês vão perceber que ele vai gravar tudo que vocês vão falar. Caso vocês queiram pausar a gravação, vocês podem pausar. E quando vocês querem continuar a gravação desse arquivo de áudio, vocês podem continuar a gravação. Percebam que agora ele continuou a questão do totalizador dos segundos. Então, vocês podem gravar uma parte, pausar, depois gravar outra parte, pausar o áudio e ir gravando várias partes para formar o áudio de vocês. Quando vocês têm ele pronto, vocês podem clicar nessa opção, aonde vocês param a gravação. E a gravação, ela vai ficar salva aqui, ó. Então, a gravação que eu fiz agora com vocês, tem a data de hoje, ela está salva aqui. Então, caso eu queira enviar essa gravação, por exemplo, tá?
para o Google Drive ou para as ferramentas, no caso do computador, quem vai usar o gravador de voz aqui do computador, aonde que fica salvo, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Você sempre, quando vocês vão selecionar para enviar ele, independente da ferramenta, ele vai sempre ficar salvo, no caso do computador, na pasta documentos, e vocês vão ter uma pasta gravações de som. Então, clicando nessa pasta gravações de som, vocês encontram os arquivos de vocês, que vocês gravaram pelo próprio computador. E a partir daí eu posso escolher um arquivo e enviar esse arquivo, seja para o Google Drive, seja para o SoundCloud, seja para o Speaker, ou eu posso usar para gravar lá no Anchor também. Então, dessa forma que ele vai funcionar, e vocês podem sim mandar arquivos que tenham outra extensão a não ser MP3. Cris, conseguiram? Professor, então quem tem o Windows 10 fica mais prático fazer todo o processo através do computador? Isso, na verdade fica da questão da escolha de vocês, né? Vocês podem com todas as ferramentas utilizar o computador ou utilizar aplicativos, tá? No caso do Windows 10, eu comentei com vocês porque ele já tem nativo no próprio computador, ele já tem esse gravador. Então, por exemplo, você pode pegar o teu material que você pretende fazer um podcast. Pelo aplicativo, tá? Ok, professor, obrigado. Sim, imagina. Pessoal, eu comentei com vocês de aplicativos, tá? Então, eu vou mostrar um aplicativo para vocês. Então, caso vocês estão utilizando algumas dessas ferramentas pelo próprio aplicativo, vou mostrar como vocês podem fazer para utilizar por elas, tá? Pelo aplicativo. Então, eu só vou conectar o meu celular e vou mostrar a tela do meu celular para mostrar como usar o aplicativo do SoundCloud. Então, durante a live, a gente mostrou que dá para vocês usar alguns aplicativos e a gente mostrou como usar o Anchor pelo aplicativo, porque ele é mais fácil de usar pelo aplicativo. Então, agora eu vou mostrar para vocês como funciona o SoundCloud pelo aplicativo, tá? Então, só vou mutar meu áudio aqui e vou mostrar a tela do meu celular. Pessoal, então mostrando a tela do meu celular para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês a questão do uso do SoundCloud, tá? Então, quando vocês vão fazer o download do aplicativo do SoundCloud, vocês vão vir para essa tela logo depois, no primeiro acesso a ele. E nessa tela vocês vão pedir para criar uma conta, caso vocês não tenham, ou vocês podem já usar uma conta que você já tem salva, que é uma conta que vocês já utilizavam antes no SoundCloud. Então, essa conta pode ser, sem problema nenhum, uma conta do Google. Então, vou usar a opção já tenho uma conta. Aqui eu posso selecionar a opção para continuar com a conta do Google. Ele pede para mim escolher uma conta de usuário do Gmail, tá? Então, todas as contas que vocês têm no celular vão aparecer aqui, tá? Então, eu vou usar a mesma conta que eu usei para mostrar para vocês nas aulas, tá? Seleciono a conta e vou clicar em OK. Simone está cortando muito o som.
Tá, eu só vou terminar essa explicação para vocês, tá? Que daí eu já consigo tentar utilizar uma outra rede aqui. Mas só terminar esse exemplo aqui bem rápido para vocês, tá? Pessoal, no caso do uso do SoundCloud, quando vocês abrirem, ele já vai mostrar as telas de vocês, tá? Similar ao que a gente via no site também. E depois disso, vocês têm aqui as opções lá embaixo, tá? O stream de vocês, aonde vocês têm os arquivos de vocês. Vocês têm a opção do pesquisar ali embaixo, aonde vocês podem pesquisar um podcast. Então, por exemplo, eu posso buscar por educação. E daí depois eu posso escolher qualquer um desses podcasts para ouvir ou para utilizar. E aqui no lado direito, tá? Vocês têm a opção onde vocês conseguem ver a conta de vocês, tá? Então vocês conseguem acessar as playlists de vocês. Então eu consigo olhar uma playlist que eu tenho e eu consigo também, caso eu queira, clicar em compartilhar para mandar para os alunos, tá? Então isso também é possível que vocês façam nessa ferramenta aqui. Então essa é a ferramenta do SoundCloud, como vocês podem fazer para utilizar pelo celular. E caso vocês estão utilizando uma playlist e vocês querem editar, vocês podem clicar nessa opção dos 3 pontos e vocês têm a opção editar playlist. E nesse caso, vocês podem, por exemplo, selecionar algum dos arquivos de vocês para alternar a ordem que ele vai ser executado nessa playlist aí. Pessoal, deixa eu pedir para vocês, tá? Eu olhei agora no chat novamente, tá? Tá ainda travando o áudio? Tá, eu só vou tentar trocar de cabo, tá? Eu tava usando o Wi-Fi, agora eu peguei um cabo para que não trave tanto, tá? Deixa eu só trocar de cabo aqui. Só aguarde um minuto, desculpa aí, tá? Só aguarde um minuto que eu vou tentar trocar de cabo para ver se vai melhorar então. Só um minutinho. Só mais um minutinho, pessoal. A gente já está resolvendo essa questão ali da conexão, tá? Nos deem só uns segundinhos que o professor Cícero já retorna.
Enquanto o professor não volta, lembrem de assinar ali a lista de presença, para a gente não ter problema depois. Pessoal, vocês conseguem me ouvir agora? Sim, Cícero. Beleza, obrigado, Fran. Pessoal, então eu tentei conectar agora pelo cabo novamente, tá? Daí para a gente continuar a nossa conversa da agora à tarde. Pessoal, vou compartilhar minha tela novamente com vocês, tá? Então, deixa eu só mostrar a tela aqui para vocês. E a gente retorna aqui para o SoundCloud. Pessoal, o que acontece com o SoundCloud, tá? Vocês perceberam que no acesso a ele pelo aplicativo, tá? Vocês têm as opções bem parecidas com aquelas do computador, onde vocês podem visualizar o que vocês estão fazendo no stream. Vocês podem buscar clicando nessa lupa que tem ali embaixo. Então, todas as buscas que vocês vão fazer, elas vão aparecer aqui. Então, se eu procurar, por exemplo, tá? Por tecnologia, eu consigo buscar uma playlist que fale sobre tecnologia, localizar as faixas que tem dentro dela e assim por diante. E aqui no último item da direita, vocês têm a biblioteca de vocês. Então a gente conversou na live que a biblioteca é o local onde ficam todas as informações de vocês. Sejam as faixas, sejam as playlists, sejam as publicações que vocês fazem. Então caso vocês queiram acessar uma playlist, eu só estou repetindo isso porque antes estava travando um pouco o áudio, tá? Então, caso alguém não conseguiu pegar essa parte, eu estou explicando para vocês. Então, caso vocês queiram acessar uma playlist de vocês, vocês conseguem pelo próprio aplicativo. Então, talvez vocês vão precisar, por exemplo, alterar a ordem de uma playlist. Então, vocês conseguem escolher uma playlist de vocês. Vocês conseguem, quando vocês clicam aqui no lado direito, tá? Os 3 pontos, vocês conseguem editar essa playlist. E caso vocês queiram alterar a ordem dela, vocês podem clicar no item. Então, por exemplo, eu quero usar essa gravação 4, que é o nosso segundo item, e quero trazê-la lá para o final da playlist. Então, eu consigo, aqui pelo aplicativo, de uma forma bem rápida, alterar a ordem da minha playlist. Então, talvez na hora da gravação do podcast, talvez algum assunto que era importante que vinha antes de outro assunto, ele acabou aparecendo depois. Não precisa fazer uma playlist nova. Vocês podem acessar a própria playlist de vocês pelo celular ou pelo computador, clicar nessa opção que aparece aqui no lado direito, no lado da opção de compartilhar, e vocês podem editar essa playlist. E daí vocês podem reorganizar da forma como vocês acham que fica melhor. E na tela inicial do aplicativo de vocês, vocês têm aqui em cima um sino, onde ele vai ter notificações. Tá? Então, quando alguém curte um arquivo de vocês, quando alguém começa a seguir vocês, uma playlist que vocês fazem, vai aparecer tudo aqui para vocês. E aqui vocês têm uma opção com uma seta para cima. Quando vocês clicam essa opção, vocês podem fazer upload de arquivos do próprio celular de vocês. Então, aqui eu posso clicar em OK, e eu posso escolher arquivos que eu tenha no meu celular.
Então aqui eu vou escolher arquivos de áudio, tá? Eu vou escolher uma música, por exemplo, tá? Depois que eu escolho no meu próprio celular, deixa eu só voltar aqui. Então, fazendo de novo passo com vocês, tá? Vocês vão clicar. Deixa eu voltar que acho que foi muito rápido. Vocês vão clicar nessa seta para cima, tá? Que significa que vocês querem enviar um arquivo pro SoundCloud de vocês. Quando vocês clicam, na primeira vez ele pede para vocês e avisa que isso vai fazer com que vocês enviem um arquivo pro SoundCloud de vocês. Depois disso vem uma tela de navegação do celular. Então aqui eu consigo escolher, por exemplo, arquivos recentes que eu tenho no meu celular. Eu posso escolher arquivos que estão no Google Drive. Então, caso vocês estão usando o Google Drive, vocês conseguem aqui escolher, por exemplo, um arquivo que esteja no meu Google Drive. Então, eu posso clicar no meu Google Drive e navegar nele, nas pastas que eu tenho no Google Drive. Ou eu posso, se eu clico na primeira opção, que é áudio, eu posso enviar um arquivo de áudio que está no celular. Então, pelo celular, vocês podem mandar um arquivo de áudio que está no próprio celular ou criar uma nova playlist utilizando arquivos que também estão no Google Drive de vocês. Então, aqui eu vou escolher um exemplo de música, tá? Para enviar nesse caso aqui. Eu posso escolher um estilo, da mesma forma como a gente fazia antes, tá? Eu posso adicionar uma descrição. E aqui no lado direito tem as configurações de privacidade. Então, se eu deixar ele marcado dessa forma, eu tenho que sempre mandar o link para as pessoas poder acessar. Caso contrário, elas não vão conseguir acessar esse arquivo que eu estou enviando. Tá? Então, agora, logo depois disso, eu posso clicar aqui em cima em continuar. E ele vai enviar esse arquivo para a ferramenta. Então, só vai terminar de carregar. Vou aguardar um minuto aqui. Então aqui ele mostra para vocês, olha, upload finalizado, tá? Então aqui ele mostra que o arquivo foi enviado e aqui ele mostra o arquivo de vocês, que no meu caso foi esse primeiro arquivo que aparece aqui. Então, como eu configurei para esse arquivo privado, tá? Ele continua com o cadeado, então as pessoas só podem acessar com o link. Mas eu posso, clicando aqui no lado direito, nas opções dele, eu posso, por exemplo, copiar o link e mandar para alguém. Então, aqui eu copiei o link, eu posso ir, por exemplo, tá? Numa turma do Classroom, ou talvez num chat, como a gente está utilizando aqui. Eu posso mandar o link para alguém acessar. Eu posso, clicando nessa opção, eu posso compartilhar isso nos stories do Instagram, vocês podem compartilhar no Facebook, já tem a opção para enviar por WhatsApp, então caso eu queira mandar por WhatsApp, eu já posso mandar diretamente por WhatsApp, posso mandar pelo Messenger, posso mandar por SMS o link, então caso eu queira mandar por SMS, a pessoa vai receber uma mensagem no celular, e vai ter um link que quando ela tem internet, ela consegue acessar. E depois aqui embaixo você tem as opções para editar esse arquivo. Então, talvez para vocês trocar o nome, trocar a privacidade. Então, se agora eu quero deixar ele público, eu posso alterar. Voltando para as nossas configurações. Eu consigo adicionar esse arquivo a uma playlist. Então, lembrando que quando vocês estão usando o SoundCloud, vocês podem mandar um arquivo e esse arquivo vocês podem adicionar em várias playlists, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Então, posso clicar aqui em adicionar a playlist e eu posso, por exemplo, tá? Clicar nas playlists que eu quero adicionar. Então, aqui no exemplo, eu adicionei em uma das playlists. Eu posso, por exemplo, se eu quero adicionar nessa playlist do podcast, eu clico em cima dela, que no caso de vocês aí vai ser a penúltima que aparece. Então, ele mostra a informação que foi adicionada. E caso eu queira adicionar também a nossa última playlist lá, eu posso adicionar. Mas vamos supor que vocês estão usando o celular, o aplicativo, e vocês mandaram um podcast para a ferramenta, e agora vocês querem criar uma playlist. Então também vocês conseguem, clicando aqui no lado direito nas opções, onde tem os 3 pontos, vocês têm uma opção adicionar a playlist, e aqui em cima vocês têm a opção criar uma nova playlist. Então também vocês conseguem aí
criar uma playlist nova. Então, eu vou dar o nome dessa playlist. Aqui eu posso definir se a playlist vai ser privada ou pública. A diferença entre uma e outra é que a pública as pessoas vão conseguir buscar e encontrar, e a privada somente com o link as pessoas podem acessar. Então tem que ser como eu fiz com vocês aqui, aonde eu enviei o link para vocês. Então eu vou clicar em concluir. Como que eu posso saber se essa playlist foi criada? Então eu posso ir na minha biblioteca. A minha biblioteca é o último item lá embaixo na direita, tá? Então, no lado da opção de pesquisa, vindo para nossa biblioteca, tá? Então, aqui eu tenho as minhas playlists, e a playlist está aqui, ó, que a gente acabou de criar. Playlist App SoundCloud. Tá? Então, ela aparece aqui. Por que nesse caso aqui não tem nenhum arquivo aqui dentro, tá? Lembra que eu comentei na live com vocês que no SoundCloud, caso vocês enviem um arquivo de música, tá? Ele acaba sendo removido depois. Então, aqui no nosso exemplo, eu enviei um arquivo de música, e aqui no caso ele foi removido porque era uma música, tá? Então, se fosse um arquivo de áudio, ele ia aparecer para vocês aqui embaixo na tela, normalmente. Deixa eu voltar para a nossa reunião. Pessoal, e nesse exemplo aí eu mostrei para vocês como usar o SoundCloud pelo celular, pelo aplicativo, nesse caso. Eu queria ver de vocês agora se mais alguém tem alguma pergunta, se vocês têm mais alguma dúvida. Então, primeiro, alguns de vocês tiveram dúvidas, a gente solucionou as dúvidas de vocês, depois a gente mostrou uma ferramenta diferente pelo aplicativo, no caso, e agora a gente tem mais uns 9 minutos aí, e daí eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida, têm alguma pergunta, se vocês querem que eu repita algum passo que eu fiz durante a live com vocês, fiquem bem tranquilos aí para solicitar isso, que a gente está aqui para auxiliar vocês. Professor, no caso, se fizer no computador, não tem como procurar, né? Apenas gravar. Você diz para gravar o podcast? No Windows 10 é só para gravar, não teria o recurso, no caso, para eu pesquisar algum já pronto, né? No computador, o que você pode fazer é fazer a gravação, então você pode gravar o teu podcast, e o que você pode fazer para procurar alguma coisa é utilizando o navegador da internet. Então daí você pode usar, por exemplo, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Daí o que vocês conseguem fazer no celular, no computador, é acessar a ferramenta, clicando aqui no menu iniciar, vindo na opção todos os aplicativos e escolhendo a opção do gravador de voz. E depois que vocês fizeram a gravação de voz, o que vocês podem fazer é acessar o site das ferramentas. Por exemplo, vou acessar o site do SoundCloud. E daí vocês podem acessar o site do SoundCloud para procurar também, sem problema nenhum. Só o que vocês não conseguem fazer pelo computador, tá? Que fica mais fácil fazer pelo Anchor, nesse caso, é fazer aquele exemplo que vocês conseguem, por exemplo, iniciar o podcast de vocês com uma fala, depois vocês começam com um intervalo, daí vocês adicionam um som e assim por diante. Então, essa mixagem do podcast pelo computador, ela é mais difícil. Então, nesse caso aí, caso vocês queiram fazer um podcast que não seja somente a fala de vocês e vocês queiram adicionar mais alguns efeitos, daí eu recomendo que vocês utilizem o Anchor, tá? Que daí ele vai ser mais completo para vocês poderem editar. Ok, obrigada. E mais uma dúvida, professor. Pode falar. Lá no Classroom também tem um recurso, né? Mas não funciona para nós. Não sei se não é liberado, ou enfim, não entendi o motivo. Deixa que eu já estou acessando ele aqui. Qual o recurso que tu comenta, Cassiana?
Lá onde nós vamos procurar os recursos, tem escrito podcast, mas no caso, quando nós clicamos para usar, ele diz que nós não temos autorização. Uhum. Você está vendo a minha tela agora, né? Isso, estou. Tá. Você está dizendo, eu vou fazendo aqui, tu vai me dizendo aonde tu clica, tá? Que aparece. É ali onde tem documento, drive, sala de aula, aqui nesses quadradinhos aqui, ó. Aqui na opção de criar. Ah, tu diz aqui na. Não, é antes, é lá onde você vai para acessar. Logo que você entra, tem a opção de você acessar o drive, os documentos, ali perto da sua foto, ali no canto. Aqui no lado direito? No mais? Ou aqui? Ali mesmo, ali onde você está. Você diz do. Não, no outro do lado. É aqui, ó. Ali onde você clicou. Tá. Que você disse que tem o Google Podcasts, esse aqui? Sim, tem ali um recurso. Isso daí. Tá. Então deixa eu explicar para vocês como funciona nesse caso aí. Tem algumas ferramentas, tá? Que elas são, dependendo do perfil que vocês têm de usuário, não vai ser possível utilizar. Mas, por exemplo, o Google Podcast, ele é uma ferramenta que é utilizada para vocês localizar podcasts. Então, eu comentei, durante a live, a gente mostrou para vocês uma ferramenta, deixa eu já mostrar aqui para vocês, de novo, tá? O Spreaker. Essa ferramenta, deixa eu fazer o login nela. Só um minutinho, pessoal. Estou fazendo o login nela para mostrar para vocês como usar junto com o Google Podcasts. Pessoal, essa questão do Google Podcasts é uma ferramenta bem nova, tá? Então, ela é uma ferramenta bem nova aí do Google. Mas o que vocês conseguem fazer para poder usar esse Google Podcasts, tá? Vocês podem usar o Spreaker, sem problema nenhum. E aqui no Spreaker, na hora que vocês clicam em Create, aonde vocês clicam em Upload Your Podcast, ele tem uma opção onde vocês podem disponibilizar. Então, deixa eu voltar aqui em Podcasts. Ele tem uma opção onde vocês podem disponibilizar o podcast de vocês na ferramenta do Google Podcasts. Então, vocês podem criar ela no Spreaker e daí depois vocês têm a opção para deixar ele disponível para ser acessado pelo Google Podcasts, tá? Então, deixa eu só acessar aqui o podcast. Se eu não me engano, aqui distribuição, tá? Eu não lembro de cor onde ela aparece. Isso, é aqui. Então, como que vai funcionar? Vocês vão acessar o Spreaker. Nessa tela aqui, vocês vão escolher qual podcast vocês querem compartilhar. Vocês podem clicar aqui em distribuição. E daí vocês têm as opções de distribuir um podcast em outras ferramentas. Então, vocês têm essa opção aqui embaixo no Google Podcast e você tem a opção de enviar. Então, só que daí para enviar ele tem que ter alguns itens, tá? Então, é obrigatório ter título, uma breve descrição e pelo menos um episódio público. Então, eu posso aqui editar ele bem rapidamente, tá? Para colocar um exemplo. Só vou salvar ele. Eu vou retornar lá em cima na opção de distribuição. E agora eu vou clicar novamente aqui no Google Podcasts e vou clicar em enviar. Então aqui, ó, percebam o que ele vai fazer. Quando vocês utilizam o Google Podcast aqui pelo Spreaker, vocês podem criar a playlist de vocês. Depois vocês clicam no lado esquerdo em distribuição e vocês podem, por exemplo, distribuir ele no Google Podcasts. Só que depois disso ele vai mandar um e-mail, a playlist de vocês para o Google e o Google vai analisar se ele vai estar disponível no Google Podcasts ou não. Tá? Então isso é um passo que o Google verifica para fazer a aceitação de disponibilizar o podcast de vocês no Google Podcasts. Então, o que a gente pode fazer para integrar com o Google Podcast é isso. É criar um podcast, por exemplo, no Spreaker,
e depois aqui na opção pedir para distribuir esse podcast de vocês lá na ferramenta do Google Podcasts. Daí sim, quando vocês vêm, por exemplo, nos aplicativos de vocês e escolhem a opção do Google Podcasts, vocês vão conseguir, clicando aqui e digitando, por exemplo, educação, vocês vão conseguir encontrar o podcast que vocês criaram. O meu ainda não foi postado, porque ele, na hora que eu clico, ele não vai ser postado imediatamente no Google Podcasts, tá? Ele tem que avaliar o episódio para depois postar. Essa avaliação é para ver se, por exemplo, no meio do episódio não tem uma música ou algo do gênero, que é similar ao que acontece com o YouTube. Se vocês criar um vídeo no YouTube e colocar uma música, ou dependendo da marca que vocês forem mostrar no vídeo, o vídeo pode ficar fora do ar. Tá? Então, o que ele faz aí é verificar o conteúdo para depois postar. Então, Cassiano, uma opção que vocês têm aí é essa que eu comentei com vocês. Não sei se eu consegui te auxiliar, se tu conseguiu entender como dá para fazer. Sim. Muito obrigada. Imagina. Mesmo que aqui, no momento que acessamos agora, parece que ele não está autorizado, mas da forma como você mostrou, eu acredito que nós podemos fazer, né? Isso, que daí depois vai para uma avaliação do Google, né? Daí daí ele avalia a questão do episódio para postar ele, né? Ok, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, então a gente está chegando aí no final do nosso Tira Dúvidas, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode usar o chat aí para tirar alguma dúvida, tá? Caso alguém tiver alguma dúvida, pode mandar ali no chat. Caso contrário, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Então, só caso alguém tenha alguma dúvida e quiser mandar ali no chat para a gente responder a última. Pessoal, então, como ninguém mandou dúvidas, mais alguma dúvida aí? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, tá? A participação de vocês nesse Tira Dúvida. Eu sei que são os primeiros Tira Dúvidas que vocês estão participando, mas eu reforço com vocês a importância desse momento, tá? É o momento de vocês mandar no chat, abrir o áudio, comentar com o professor que vai estar auxiliando vocês, que é o momento que a gente vai ter para tirar alguma dúvida, ou talvez no momento da execução de um passo a passo que a gente fez, talvez algum de vocês teve dúvida. Então, aproveitem muito esse espaço do Tira Dúvidas, assim como as lives que a gente está conversando com vocês, para que vocês consigam entender como funcionam as ferramentas e, principalmente, como aplicar com os nossos alunos. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, eu desejo a vocês um bom final de semana e até a nossa próxima live. Um abraço.